Boa tarde. Nessa quinta-feira, dia 30 de março de 2017, eu quero dizer uma coisa muito importante para vocês. Nós moramos num país que não tem terremoto, que não tem maremoto, num país que não tem tsunami, quase a mesma coisa. Brasil! Brasil! Um país que antes o Nordeste era um estado da fome. Hoje a situação mudou e mudou para melhor. Acabou, né, eu não sei se ainda no país, é bem provável que tenha um lugar onde as pessoas ainda passam fome. Eu só não consigo entender por que até hoje não apareceu um político responsável e que tenha realmente caráter e vontade de mudar essa nação. A população, de uma forma geral, continua sendo refém de políticos que só querem explorar o cidadão nas urnas, ocupar o espaço do cidadão, o tempo do cidadão na época de eleição e depois nunca mais você encontra o político. Eu estou dizendo isso, senhoras e senhores, porque a violência no nosso país, ela está fora de controle. E depois nós vamos trazer o caso aqui para a nossa região, como uma jovem que foi espancada no município de Jacareí com socos e pontapés. Pergunta dos críticos que não resolvem absolutamente nada e não têm coragem de falar isso que eu estou falando ao vivo aqui na tela da Band. São capazes, são programados quando são questionados, por isso que poucas pessoas vêm nesse programa, porque só vem aqui quem tem coragem de responder o que nós vamos perguntar. Uma jovem foi espancada no município de Jacareí. É uma pena que eu não tenha esse vídeo para mostrar aqui para vocês. Isso me deixa cada dia mais revoltado, não só com a administração do país de uma forma geral, com a falta de segurança, como também a falta de empenho, falta de noção. O cidadão paga... Vem os críticos e dizem o seguinte: mas o que ela estava fazendo naquele momento ali? São respostas de quem não tem o que falar. É redundante, que são pagos para desmentir o que está acontecendo. Tudo que está sendo gravado no subconsciente do cidadão e está sendo visto pelos olhos dos eleitores. Furto em residência. Várias casas são furtadas, outras são roubadas. Os bandidos conseguem uma arma com a maior facilidade do mundo. E eu fico revoltado aqui nesse programa, ao vivo, senhoras e senhores. Porque eu sei que você, cidadão, que está na sua casa me assistindo neste momento, gostaria de estar falando aqui: bando de políticos corruptos! Brasil! Brasil! Mas não é dada a oportunidade a você de falar isso. O bandido entra na sua casa, ele rouba os seus pertences, coloca um revólver na cabeça dos seus filhos. E você se sente um inútil. E quando você chega numa delegacia para fazer o boletim de ocorrência, muitas das vezes o distrito está lotado. E sabe por quê? Um escrivão para atender essa grande quantidade de ocorrência. Por quê? Os políticos que pregaram para vocês na eleição, na campanha, dizendo que iriam resolver o problema da segurança, que iriam resolver o problema da saúde, estão em suas casas, dormindo no aconchego do seu lar e não sabem nem mesmo o que está acontecendo com você, que ganha o salário mínimo,
que não consegue dar uma vida digna para sua família. Aí eu pergunto aqui, população que me assiste, eu gostaria nesse momento de estar falando para o Brasil inteiro, mas infelizmente eu não tenho essa condição. Ou felizmente, deixa esses medrosos que têm a oportunidade de estar na frente das câmeras, mas se borram todo porque tem o rabo preso e não tem a coragem de falar isso que eu estou falando. A população poderia estar armada hoje. Tony, mas você incentiva, você é a favor do cidadão ter uma arma em casa? Hoje não. Porque hoje a bandidagem, o tráfico de drogas dominou parte dos adolescentes. Então, se o pai tem uma arma em casa para defender a família dele, o filho vai usufruir desta arma para trabalhar para o tráfico de drogas. Mas isso graças a um único político que resolveu desarmar a população, acabar com a defesa do cidadão de bem, deixando os bandidos mais fortes do que eram. Alguns policiais que me assistem neste momento dizem o seguinte: Tony, por que você está falando tudo isso? Porque eu recebo mensagem por dia, 300, 400 mensagens. O meu motorista e cinegrafista Djalma sabe disso. Falando a mesma coisa. Tony, nos ajude. Moro no condomínio tal em São José dos Campos. O fluxo não deixa a gente dormir. Porque se a gente for reclamar, a gente pode morrer. Vocês se lembram do filme Cidade de Deus? Vocês se lembram do personagem Zé Pequeno? Pois é. Nós, hoje, vivemos aquela realidade. Será que você não está extrapolando, Tony? Não. As autoridades ficam de mãos atadas por conta da maldita política errada. Entra, vai lá e acaba com essa festa. Não, nós não podemos agir com violência, mas eles podem. Eles podem bater em você, eles podem agredir você, eles podem roubar o que tem na sua casa, expulsar você da propriedade que você comprou, principalmente desse plano do governo aí, desse programa Minha Casa é Minha Vida. Os bandidos dominam certos lugares. E a força pública, que antes era um Fusquinha ou era uma Kombi chamado Polo, criado no governo Quércia, eles andavam com um revólver calibre 38. Mas quando um policial militar falava, é polícia, mão pro alto e não se mexe, o bandido se borrava todo e tinha medo da polícia. Hoje, com essa ferramenta WhatsApp, o bandido pé de chinelo, ele posta no WhatsApp desafiando e fazendo apologia ao crime. A polícia tem que correr, usar do serviço de inteligência para pegar esse vagabundo e colocar na cadeia. Ao passo que isso antigamente era resolvido de outra forma. As leis que os políticos criaram até hoje é para benefício próprio. E vocês estão vendo tudo isso aí. Porque eles desviavam dinheiro. Eles pegam dinheiro de empresas, vocês estão vendo aí o caso da Lava Jato. E a prova de que esses políticos trabalham pensando em si mesmo é porque quiseram inclusive prender um juiz que estava defendendo, que estava denunciando e querendo prender essa cambada de corrupto que o nosso país criou. Brasil! Brasil! Hoje, cidadão de bem, se você tivesse uma arma na sua casa, se fosse legalizado isso como na cidade de Fênix, que é um outro país, tido como um país de primeiro mundo, eu não sei o que esse Trump vai fazer lá também, é diferente. O bandido ia pensar 2, 3, 4 vezes para entrar na sua casa, porque ele poderia receber ou ser recebido com um tiro.
Mas se você tiver uma arma na sua casa, você vai preso. Você vai ter que pagar fiança. E se cair na mão de um policial corrupto, você vai ter que dar dinheiro para ele não enxergar essa arma. Esse é o país que a gente vive. Brasil! Brasil! E eu estou falando isso, senhoras e senhores, é porque em Jacareí uma jovem levou soco na boca, pontapés. E eu pergunto aqui, cadê a justiça para isso? Será que o nosso país tem justiça? Eu volto no segundo bloco que eu quero falar de uma outra coisa muito importante para vocês. Me desculpe, mas eu tirei hoje o primeiro bloco para falar a verdade, para falar com você, cidadão, em casa, no trabalho, aonde você estiver. É isso que você gostaria de falar, mas a mídia, a imprensa marrom não deixa você falar, porque a sua palavra tem peso. Chama o intervalo aí.